Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. Nós estamos vivenciando a estação do outono, mas a sensação é que o verão já está na ativa por causa das altas temperaturas. Tem sido um sol para cada um desses últimos dias, mesmo a gente ainda não estando efetivamente no período do verão. E esse calor excessivo pode trazer consequências para o nosso dia a dia. Não é difícil encontrar na rua pessoas com sombrinhas, bonés, camisas de proteção e aquela garrafinha de água pronta para ser consumida. A estação é outono, mas parece que estamos no pico mais intenso do verão. Temperaturas altas que reforçam o quanto o desequilíbrio ambiental tem consequências sérias no nosso dia a dia. A comparação dessa mesma época do ano com décadas passadas chama atenção pela gritante mudança nos níveis de medição das temperaturas e dos níveis de umidade. O primeiro passo é que a gente, na primavera, justamente altas temperaturas. Mas com as mudanças climáticas, isso está sendo de forma intensificada. Então, o principal fator são as mudanças climáticas. Além disso, sobre o nosso país tem uma massa de ar quente e seco e uma barreira atmosférica, que faz com que a frente fria, que vai trazer chuva e uma temperatura menor, não está chegando ao nosso país. Isso é outro fator. E também a gente está na Laninha. Laninha, ela traz chuva para cá, mas infelizmente esse ano não trouxe. A explicação para tudo isso é, entre tantos fatores, a forma em que a humanidade tem desenvolvido práticas não sustentáveis. Infelizmente, é consequência das nossas ações com o meio ambiente. A gente chegou a essas altas temperaturas. E um detalhe que chama a atenção, aumentar 2 ou 3 graus num país frio é uma situação. Não é de forma tão absurda e agressiva. Mas aumentar que a nossa temperatura em 2, 3 graus realmente torna-se uma coisa absurda. A Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco tem observado, através de estudos, modelos de adaptação climática para auxiliar os municípios. Então, o governo, para poder compensar isso, ele está criando toda a estratégia de obras de urbanização, repetindo, obras que necessariamente não seriam nem do governo do estado, mas nisso a governadora entende a importância de, em parceria com os municípios, fazer essas ações, como tem sido feito e planejado em Caruaru. Na rua, as pessoas estão sentindo na pele, literalmente, as condições adversas. Tem que andar protegido, porque a pele arde, viu, compadre? O negócio também é quente, viu, compadre? Quente e vento demais. O calor é tão grande que seu José, que é técnico em eletrônica, tem observado grande procura por ventiladores na sua oficina. Vendo bastante, viu? Bastante mesmo. Em casa que eu trabalho mesmo. O povo procura muito porque está calor. É. As altas temperaturas dessa época do ano não só trazem a maior incidência solar, mas também a baixa na umidade. Aspectos que desfavorecem a saúde, principalmente das pessoas que estão expostas ao sol durante todo o dia. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde. Essas orientações servem principalmente para aquelas pessoas que gostam de caminhar ou correr em espaços onde há muita exposição ao sol. Protetor solar e o boné, um chapéu, alguma coisa que evite a incidência direta, né, do raio solar, porque somente nessa hora, né, que o raio solar é muito severo. Como grande parte do território pernambucano é de área da Caatinga, os impactos de seca e altas temperaturas são ainda maiores. E trabalhos inspirados nas discussões que acontecem na COP30 devem ser implantados no estado. Quando a gente fala dos biomas, as pessoas nunca colocam a Caatinga como um bioma. Mas quando a gente fala em Pernambuco, 70% do nosso território é de Caatinga. Quando você pega do Agreste até o sertão, onde está a maioria do nosso território, a vegetação e o bioma é a Caatinga. E a gente vem fazendo um trabalho de recuperação da Caatinga. O que a gente percebeu e viu com experiências até de estados vizinhos na COP, é uma coisa muito simples, é agregar a essa ação que já está sendo feita com a Caatinga, a gente agregar também, né, as árvores, outros tipos de árvores nativas que gerem frutos, ou seja, que gerem alimento, que também gerem uma base e uma economia local. É isso, a gente fala do clima como se fosse algo muito distante, longe, mas está bem perto de cada um de nós. A gente vivencia esses efeitos do clima, das mudanças climáticas, e o calor grande demais tem que tomar cuidado, né? Principalmente para idosos, também para crianças que podem desidratar mais facilmente, tem que ter muita atenção. E agora, inclusive, a gente vai ver a previsão do tempo da Agência Nacional de Águas e Clima de Pernambuco para esse fim de semana, no Sertão, Agreste e também Zona da Mata aqui no estado.
A previsão para hoje, para o sertão, é chuva moderada a forte, tanto no sertão de São Francisco como no sertão pernambucano. Ainda tem bastante nuvem por lá. No agreste, a gente deve ter chuva fraca a moderada, sem chuva entre a região metropolitana do Recife e Zona da Mata. Está aí, portanto, o representante da Agência Pernambucana de Águas e Clima. E a gente continua aqui falando ainda sobre meio ambiente, falando sobre clima e falando sobre tentativas de melhorar a natureza. Que hoje é o último dia da COP30. Depois de 15 dias em Belém do Pará, Gustavo Ferreira e Fátima Teles contam o que fica de legado da conferência para o Nordeste. Quando o mundo desembarcou em Belém, as bagagens estavam cheias de dúvidas. Foi com elas que milhares de pessoas ocuparam os corredores do imenso parque da cidade. A maior e mais cara obra de Belém para a COP custou quase R$1 bilhão. De lá para cá, os passos se multiplicaram. Era tanta caminhada, era tanta pressa, tanta atenção ao celular, que alguns podem não ter prestado atenção ao fato de estarem na Amazônia, natureza brasileira na essência. Tem verde e tem água, bem pertinho de onde muitos estavam falando do futuro, do verde e da água. Esse futuro depende do Brasil, de todos os nossos 6 biomas. E olha a Caatinga aí, elevando o Nordeste a um papel de destaque mundial. O Consórcio Nordeste, que reúne os 9 governadores da região e teve um espaço próprio pela primeira vez numa COP, avalia a participação na conferência como positivo. Fizemos um debate profundo sobre diversos temas, como bioeconomia, transição ecológica, justiça climática e adaptação, resiliência. Então, os diversos temas que norteiam as mudanças climáticas estiveram aqui presentes nesses debates do Nordeste e para nós foi um momento de avanço. Tem Caatinga e tem mangue, ecossistema também estratégico para o equilíbrio ambiental. Luiz Carlos é diretor de uma fundação que trabalha com educação ambiental na Baía de Todos os Santos e vai voltar com boas notícias. A questão de estar fortalecendo, ações que trabalhem com comunidades tradicionais costeiras, principalmente no Nordeste, porque o nosso foco foi o Nordeste. Também avançamos em conversas com órgãos potenciais financiadores para a descentralização de investimentos em restauração ecológica e também na parte de uso e conservação dos ecossistemas costeiros. Rejuvenesce, entendeu? Mais uma vez, reforça a nossa energia para estar cada dia mais lutando mais ainda por a causa ambiental. Plenárias, painéis, debates, decisões. É no rosto de cada cidadão do mundo que todos esses dias de reuniões fazem sentido. O caminho reservou sustos. O incêndio de ontem não estava no roteiro e atrasou por algumas horas o desfecho da história. Mas não tirou de Belém o mérito de entregar ao planeta uma conferência marcante em vários sentidos. E nem vai tirar da memória de quem viveu a sensação boa de que valeu a pena. Quem veio ao Pará vai voltar para casa transformado. E nós também estamos voltando. A COP termina com a expectativa de que os compromissos assumidos pelos países aqui em Belém sejam cumpridos. E a próxima reunião de balanço dessas metas já tem lugar marcado. A COP 31, ano que vem, vai ser na Turquia. Até lá, o mundo vai seguir vigilante e com esperança. Ainda há tempo de fazer do planeta um lugar melhor. É isso, e agora nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco a gente confere os preparativos para a Festa da Laranja em Sairé. De volta com a AB2, a operação da polícia prende ator suspeito de envolvimento com produção de material com abuso infantil. O homem foi morto dentro de igreja em Jaboatão dos Guararapes e Caruaru abre mais um concurso público. Esses são os destaques do dia. Um
Um ator e produtor de eventos de 46 anos foi preso em flagrante no Recife por armazenar imagens de violência sexual contra adolescentes e crianças. A polícia não divulgou o nome do suspeito. De acordo com a PF, foram apreendidos computadores, notebooks, celulares e mídias que podem ter sido utilizadas para armazenar imagens e vídeos ilegais. Todos os objetos serão submetidos à perícia para identificar evidências dos crimes investigados. Após ser preso, o ator foi liberado pela Justiça Federal durante a audiência de custódia. Ele pode responder por armazenamento, divulgação e produção de materiais de abuso sexual infantil, de acordo com a Polícia Federal. Somadas, as penas previstas chegam a 18 anos de prisão. Um homem identificado como Alexandro Ferreira da Silva foi morto dentro de uma igreja em Barra de Jangada, no bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Um inquérito foi instaurado pela 12ª Delegacia de Polícia de Homicídios em Jaboatão dos Guararapes para apurar os fatos, identificar quem cometeu o crime e a motivação. As investigações seguem em andamento. A Prefeitura de Caruaru publicou no Diário Oficial do município um concurso público com 50 vagas para profissionais de serviço social e psicologia. As inscrições começam na segunda-feira, dia 24, e os cargos têm jornada de 30 horas semanais, com salário de R$ 2.100. Do total ofertado, 30 vagas são destinadas a assistentes sociais e outras 20 para psicólogos. O edital prevê reserva de oportunidade para pessoas com deficiência e pessoas negras. Em ambos os cargos, as provas estão marcadas para o dia 8 de fevereiro de 2026. As inscrições custam R$ 97,00 e devem ser feitas exclusivamente pelo site do IBAN Concursos, a partir das 8 horas de 24 de novembro até as 23 horas e 59 minutos de 5 de janeiro de 2026. Pedidos de isenção da taxa poderão ser realizados entre os dias 24 e 28 de novembro. Foi sancionada uma lei estadual que proíbe soltar pipas próximas a estruturas elétricas. Somente este ano, mais de 1.100 ocorrências foram registradas no estado. Empinar pipa é uma das brincadeiras mais tradicionais do Brasil. Simples, divertida, acessível. Mas quando feita no lugar errado, pode se transformar em perigo e até em acidente fatal. De janeiro a setembro deste ano, Pernambuco registrou mais de 1.100 ocorrências de pipas presas na rede de distribuição de energia, um aumento de 53% em relação a 2023. Só este ano, 350 mil clientes ficaram sem luz por causa dessa brincadeira. Soltar pipa nas proximidades da rede, de subestação, de postes e torres, é um risco muito grande de choque elétrico, né? Então a pipa, ao enroscar, ela pode conduzir a energia até a pessoa, e causar aí tanto ferimentos graves ou até a morte. Então a recomendação, e agora por meio de lei, a lei estadual, a 18.919 de 2025, que entrou em vigor agora nesse mês de outubro, ela proíbe, de fato, empinar pipa nas proximidades desse tipo de estrutura. O uso de cerol e linha chilena que transformam o fio da pipa em uma lâmina também é proibido. O material pode cortar cabos, causar curtos-circuitos e até provocar descargas fatais. Durante nossa reportagem, observamos algumas pipas e restos delas presas a fios e postes. Esse, por muito pouco, não caiu no transformador, enquanto esse outro ficou colado ao poste em frente a esse primeiro andar. A Neoenergia Pernambuco reforça ainda que quem solta pipa não deve nunca subir em postes, torres ou telhados para buscar uma pipa. Nunca entre em subestação de energia e jamais use papel laminado, cerol ou fios metálicos. A recomendação é simples: empine pipa em campos abertos, longe da rede elétrica e sempre com a supervisão de um adulto. Na orientação, sempre que a gente chega a um local, a gente dá dicas de segurança para a comunidade, fala da importância, e nossas equipes, ao observar alguém empinando próximo, com certeza vai chegar próximo para poder orientar. E agora, reforçar que isso se trata de lei, e aí seria, no caso, uma infração que pode chegar a multa de até R$10.000. No caso de cometido por uma criança ou menor, essa multa ela passa para o responsável legal. O município de Sairé, no Agreste, é conhecido como a Terra da Laranja e para celebrar a colheita dessa fruta está sendo realizada a 31ª edição da famosa Festa da Laranja.
Árvores enfileiradas se destacam numa paisagem verde. As laranjeiras fazem parte de um cenário comum na zona rural de Sairé, agreste do estado, conhecida como a Terra da Laranja. Aqui, Davi planta o fruto em quase 2 hectares há pelo menos 13 anos. São cerca de 700 pés da fruta, uma tradição que já vem dos avós e dos pais dele. O trabalho é dividido com outras plantações, mas a dedicação maior é às laranjeiras, que demoram quase 9 meses para dar frutos. A gente tem o tempo de colher, está quieto, 2 ou 3 meses, mas a espera da florada ao produto estar bom do consumo é 8 meses, por aí assim, depende mais da irrigação, que ela pode chegar um pouco antes ou não, esperar um pouco para colher. Ou seja, o senhor trabalha quase 1 ano para poder colher ela, né? Isso, é verdade. Colhendo. Tem que ter paciência. Muita paciência e força de vontade. A história da laranja começou em Sairé há pelo menos 100 anos, mas se popularizou apenas em 1980. Hoje são cerca de 400 produtores plantando laranja no município. A produção é gigantesca, mas a maior parte dela é de laranja cravo e da laranja pocã. Essa aqui, que ainda está pequenininha, ela é mais doce, maior e tem um valor maior no mercado. A fruta encontrou um lugar perfeito para crescer, com temperaturas ideais, água abundante e um solo fértil. Uma combinação perfeita para uma fruta doce. Aqui a laranja se destaca por ter um bom teor de Brix, certo? Ela é uma laranja mais adocicada, mais gostosa, né, para a população. De acordo com a prefeitura, 90% do produto interno bruto vem da agricultura. Uma boa fatia vem da laranja. A safra colhida em outubro superou 150 mil toneladas. Hoje a gente está produzindo mais ou menos umas 200 mil grades de laranja. E a renda anual está dando aí em média de 3 a 5 milhões de reais, de 3 a 5 milhões de reais. Nas mãos da cozinheira Paula, a laranja vira fonte de renda. Dona desse restaurante, ela prepara diversas delícias com essa matéria-prima abundante na cidade. No cardápio, bolo, trufas, brigadeiro, torta e até carne com molho de laranja. Ela diz que não consegue produzir tudo, mas conta com uma rede de parceiros que também preparam as guloseimas. Aqui tem fornecedor até para um licor especial de laranja, mas a geleia é uma receita dela. Aproveitamos, né, esse tempo da festa da laranja para fazer diversos pratos e utilizar a nossa laranja que... Festa da Laranja, aproveita os turistas para mostrar o que temos de melhor na culinária. Tanto o lanche, né, a partir das 4 horas da tarde já começa a servir, temos vários tipos de salgado, de doce e também jantar. Nós temos jantar aqui com caldas de laranja, com geleia, licor. Nós temos parceiros que, como Sairé, tem muita gente que especialista em coisas de laranja, a gente vai pegando um pouquinho dali, vai juntando e forma um cardápio bem bom, bem gostoso. Para celebrar a colheita, o município realiza a 31ª edição da tradicional Festa da Laranja. Com decoração a caráter, a festa também tem programação musical até este domingo. Uma festa tradicional, essa edição é a 31ª. E temos muitas coisas boas durante a programação, que começa hoje e se finaliza no próximo domingo. Tá? Nós temos as atrações, o Conde Sobrega, Leandro Pinga Fogo, temos Batista Lima, Priscila Senna, Seu Desejo e outras atrações. Além do mais, nós temos o Polo Alternativo no sábado e no domingo a partir das 14 horas. Tem as tardes de pagode e após as tardes de pagode a gente retorna para o palco principal. Por aqui o orgulho é grande em fazer parte da Terra da Laranja. O tempo é esse, agora aproveitar a Festa da Laranja. Uma fonte de recurso e prosperidade. Que coisa boa! Chegou agora a hora do nosso último intervalo. A seguir nós vamos mostrar a expectativa para as comemorações de aniversário da Igreja Adventista no sítio Serra dos Pintos, na área rural de Caruaru. De volta com o nosso OB2, vamos agora conferir como é que está a movimentação aqui em Caruaru, capital do Agreste, nessa noite de sexta-feira, noite também de Feira da Sulanca, Feira da Moda, como está sendo chamada atualmente. E essa é a movimentação na rua Rui Limeira Rosal. Essa rua fica perto do Parque 18 de Maio, que é uma área de comercialização aqui na Feira da Moda de Caruaru, e a gente percebe uma movimentação que é uma movimentação maior do que em dias normais, né? Esse local aí
sempre tem alguma movimentação, mas em dias de feira, naturalmente, a movimentação de veículos é maior, a gente percebe também ali as pessoas arrumando os produtos e também algo que levou para comercializar na feira. Então é sempre muito movimentado, muita gente vem não só da região aqui, como de outras regiões também, outros estados, para comprar na Feira da Moda aqui em Caruaru e também nas outras feiras dos polos comerciais aqui de Toritama, de Santa Cruz, ou seja, isso movimenta toda a nossa região. Olha só, o Bom Dia Sábado vai mostrar como a sustentabilidade está mudando a vida de quem vive próximo ao Rio São Francisco. Sabina Simonato conta pra gente esse e também outros assuntos do jornal. Olá, tudo bem? Sábado cedinho tem Bom Dia Sábado. Quer saber o que vai ser destaque no jornal? Te conto. Domingo tem FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país, porta de entrada para a USP, a Universidade de São Paulo. E pela primeira vez, todos os livros exigidos para a prova foram escritos por mulheres. E nesse feriadão da consciência negra, a gente vai ver ao vivo uma exposição impactante que rodou o mundo e chega agora ao Rio de Janeiro, sobre os mais de 3 séculos de escravidão, para refletir e se conscientizar. Do garimpo devastador à água cristalina, como a preservação do Rio São Francisco transformou a vida da população e os negócios sustentáveis que florescem ao longo do curso do extenso Velho Chico. Tudo isso e muito mais às 6:50 da manhã. Eu te espero, hein? Tchau, tchau. Valeu, Sabina. E olha só, uma igreja adventista que existe há mais de um século aqui na área rural de Caruaru está comemorando a história de vínculo com a comunidade. Jaira Lima e Edivaldo Coelho prepararam uma reportagem para a gente. Vamos ver. Em 1905, a zona rural de Caruaru testemunhava o nascimento de uma nova comunidade de fé. Chegava à região o missionário Antônio Schwanz, vindo do Rio de Janeiro com o propósito de compartilhar a mensagem de Deus e promover estudos bíblicos. Foi na casa do morador João Batista de Melo que as primeiras reuniões aconteceram, dando origem à primeira igreja adventista de Serra Nova. Hoje, a semente plantada naquela época cresceu. Só em Caruaru são 56 igrejas estabelecidas e outras 10 em fase de implantação. Em Pernambuco, o número chega a 523 igrejas adventistas. Responsável atualmente pela igreja em Serra Nova, o pastor Givaldo destaca a importância da programação especial que começou no último sábado, marcando as comemorações pelos 120 anos da congregação. A importância da mensagem adventista, que chega a todo o Nordeste aqui em 1905, através de Antônio Schwanz, que trouxe a mensagem adventista vindo do Rio de Janeiro. Então, chegou em Recife, depois veio para cá, então, e aqui, então, começou, então, a primeira igreja adventista nessa região. A igreja adventista criou raízes profundas no sítio Serra Nova para muitos moradores. Ela acompanha as famílias desde os tempos dos bisavós, servindo como referência cultural e espiritual. Entre essas gerações está seu Paulo Fernando, agricultor e neto dos pioneiros da igreja. Com orgulho, ele relembra como tudo começou e reforça o legado deixado pelos primeiros adventistas que chegaram à comunidade. Eu me sinto honrado, porque fazer parte de uma história desde o princípio, há 120 anos atrás, né, pregando o evangelho aqui, e eu tenho pregado o evangelho também, eu tenho participado, para mim é uma honra. Para moradores como Levi, também agricultor, participar dessa celebração é motivo de alegria. Segundo ele, fazer parte dessa história é reconhecer a força da fé que construiu laços e transformou vidas ao longo de mais de um século. É uma festa grande, porque 120 anos, né, de história da nossa igreja já vem de geração por geração, nossos antepassados, nossos bisavós. Saiu daqui, né, por alguns anciões que vieram e propagou a mensagem de Cristo, que nem a gente diz, para toda essa região da gente. Assim, Serra Nova comemora 120 anos de oração, evangelho e dedicação, mantendo viva a tradição que moldou a identidade religiosa da região. Muito bem, e assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência, desejando também um excelente fim de semana. Segunda-feira, nos encontraremos novamente por aqui.